Então vamos lá. Sim. Então, na página 96, no parágrafo 3º, do caráter que imprimem alguns sacramentos, quais são os sacramentos que se podem receber uma só vez? Gente, queria falar hoje de novo que aqui não é live de pergunta e resposta, aqui é uma live de oração e estudo. Então, não está aberto a ficar fazendo pergunta. Quem quiser fazer pergunta, manda para mim depois no @professor Emílio Páduco, lá no Telegram, tá bom? Mas aqui não, porque normalmente são perguntas que é paralelo e distrai a atenção do que está sendo falado. Então, vamos fazer assim como a maioria de vocês fazem. Eu sei que a maioria de vocês faz isso, vocês mandam pergunta para mim depois. Estou falando para aqueles que não fazem ainda isso, tá certo? Uma outra coisa também, nós tivemos um sede vacantista infiltrado entre nós, né? Esse indivíduo aí, que hoje de manhã foi bloqueado pela Madre Sofia, 6h30 da manhã, o cara tem, assim, para levantar e para rezar não tem coragem, mas para levantar e vir perturbar, falar abobrinha, daí ele tem, né? Então, esse indivíduo já tinha mandado para mim uma publicação criminosa contra os judeus, mas assim, coisa terrível, pesada mesmo, que eu corrigi, inclusive, de ódio aos judeus. Falei, que é isso, antissemitismo, agora eu não aceito isso, que palhaçada, isso é crime, eu não aceito de forma nenhuma isso, certo? E aí, então, ele não quis nem colocar foto no Telegram e disse para mim que, tá bom, eu já sei a resposta, agora eu tenho a resposta que eu queria. Qual é a resposta que você queria? Que eu não sou da tua laia? Então, não sou mesmo. Aí eu fui ver da onde que ele pegou essa publicação, porque quando compartilha você tem como ver, e na verdade tinha pego de uma página no Telegram que é sede vacante, tá? Então eu falei, bom, o cara é sede vacantista infiltrado. Aí hoje ele entrou aí dizendo que imagina, a gente tá errado e não sei o quê, que ele andou pesquisando, blá blá blá. A Madre Sofia foi e simplesmente o bloqueou, porque vou sair da paróquia. Não, você nunca esteve, você não pode sair de onde você não esteve, tchau, boa viagem, por falta de adeus, até logo, né? E aí então a Madre Sofia o bloqueou. Daí ele mandou um textão para ela no Instagram, não foi nem no Telegram, foi no Instagram, um textão enorme, todo lá cheio de abobrinha, de besteirada, tentando provar que ele está certo. E aí termina com a seguinte pérola: eu estou vendo agora se eu vou ser sede vacante, se eu continuo nisso, ou se eu vou para a Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa está em cisma com a Igreja Católica faz tempo, faz muitos séculos já. Se tudo der errado, eu volto para a paróquia. Não volta, não. Daqui você não faz parte mais. Você já saiu. Saiu, tchau. É isso aí. Tá? Não vai voltar. Mas você pode assistir aí, que para assistir é livre. Tem até padre que assiste a gente para espionar o que eu falo. Mas bergoliano e tudo mais. Mas participar não vai participar mais. Então, eu estou falando. Gente sem foto já é para gente desconfiar. Desculpa, mas quem não tem foto, nem a fotinha não põe, algumas fotos pelo menos, a gente começa a desconfiar se é aquela pessoa mesmo, né? Se pondo foto já pode ser falso, imagina não pondo, né? E aí, ainda por cima, gente que a gente não conhece, parece de vez em quando, e mesmo quem a gente conhece, a gente tá de olho, porque tem que ter prudência, gente. Nós já tivemos um aí que era participativo e era um herege de mão cheia. Eu vou agora bobear com os outros para simplesmente levar o rebanho para o lado errado? E quando está na minha mão, que o Senhor pede que eu tome conta, mostre para vocês o caminho, então eu vou simplesmente falhar e deixar qualquer um se infiltrar aqui? Não, se eu puder evitar. Tudo que eu e a Madre Sofia pudermos, nós estamos de olho para ver realmente o que está acontecendo. Então, se a pessoa fala com você particularmente, mas no grupo lá você vê que ela não fala nada disso, bom, já desconfia, né? Porque assim, essa pessoa aqui é esquisita, né? Porque ela não fala isso pro professor Emílio, não vai lá direto falar com ele, não fala aí no grupo lá então direto, que aí um monte de gente vai dar chumbo no indivíduo, vem falar particularmente. Vocês têm que estar também aí alerta, né? Ovelhinha que fica só andando por aí, passeando. Tem uma historinha, né, de uma ovelhinha que fizemos com o Joque Clarinha, com uma animação da ovelhinha Rebeca. É aquela justamente a passagem que Jesus fala que vai buscar a ovelha perdida, né? E a Rebeca, ela se distrai com tudo. Passou a borboletinha, a Rebeca se distrai. Aí ela para quase na boca do lobo. Então, a gente não pode bobear desse jeito, tá certo? Então, a gente pode tomar, o pastor pode tomar conta a um certo ponto, mas chega uma hora que a pessoa se distrai tanto que você não sabe nem para onde foi mais. Então, toma cuidado com essas coisas, porque tá aí, ó. Acharam que a gente ia ser sede vacante. Bom, gente, nós não somos, não foi isso que o Senhor fez. A revelação do Senhor é outra. Mas, supondo por 1/1000 de segundo que fosse assim, que isso fosse verdade, que não é, a gente já falou para vocês que não é,
ainda assim não estaríamos junto com esse pessoal aí que se diz sede vacante. De forma nenhuma, mas continuaríamos aqui do mesmo jeito que estamos, da mesma forma. Acontece que, por obra e graça de Deus, o Senhor não quis que assim fosse. Então, enganam-se as pessoas aí que foram vendo aí a morte do Papa se aproximando e acharam que iam se infiltrar aqui para levar o pessoal para lá. Estão sempre de olho em vocês. Tá vendo? Percebe como estão sempre de olho em vocês? O negócio, vocês são muito valiosos para Deus, por isso o demônio quer tomar vocês. Certo? Fica de olho. Página 96, parágrafo 3º. Do caráter que imprimem alguns sacramentos. Quais são os sacramentos que se pode receber de uma só vez? Os sacramentos que se pode receber de uma só vez... Não. Os sacramentos que pode se receber uma só vez. Vamos de novo. Quais são os sacramentos que se podem receber uma só vez? Os sacramentos que se podem receber uma só vez são 3. Batismo, confirmação e a ordem. Por que esses 3 sacramentos, batismo, confirmação e ordem, só se podem receber uma vez? Só se podem receber uma vez porque imprimem caráter. Que é o caráter que cada um desses sacramentos imprime na alma? O caráter impresso na alma em cada um desses 3 sacramentos é um sinal espiritual que nunca se apaga. Então não adianta a pessoa ser batizada verdadeiramente, falando de batismo válido. Tem muito batismo inválido por aí, mas estou falando do batismo válido. E depois a pessoa ir numa outra religião, numa outra seita e falar, agora eu fui batizado na igreja tal. Não, ser batizado como católico para o resto da vida. Ser católico para o resto da vida, o seu batismo continua valendo. Você pode, assim, claro, a pessoa pode aviltar o Senhor, pode realmente ofender ao Senhor renegando o seu batismo, estar em pecado mortal, estar em cisma, heresia, apostasia, etc. Mas o batismo dela não se apaga. A mesma coisa a crisma, quando é verdadeira. E a mesma coisa a ordem, a pessoa ordenada padre aí, quando é a mesma coisa, quando é verdadeiro. É preciso dizer que freira não é ordenada, tá bom? Porque tem gente ignorante que acha isso, estou avisando desde já. Religiosos e religiosas não são ordenados. Ordenado é só o padre. Então não tem frei ordenado. Acontece que tem frei que é padre também, né? Pelo menos aí vamos falar até o Bento XVI, né? Tem frei que é ordenado padre também, daí tá certo. Mas assim, tem outros freis que são leigos, são religiosos leigos. Eles ficam lá na congregação e tal, mas não são padres. São Francisco de Assis não quis ser padre. Francisco era diácono, mas ele não quis ser padre. Então, quer dizer, para vocês terem uma ideia então das diferenças. Então, a ordem quem recebe é o padre, tá certo? Uma vez só também, não vai ser ordenado 3, 4, 5 vezes. Que é o caráter? Eu falei. Para que serve o caráter que esses 3 sacramentos imprimem na alma? O caráter que esses 3 sacramentos imprimem na alma serve para nos distinguir no batismo como membros de Jesus Cristo, na confirmação como seus soldados, na ordem como seus ministros. Certo? Então nós temos aí no batismo, nos tornamos membros do corpo místico de Jesus, na confirmação também da igreja, na confirmação como soldados de Cristo e na ordem, então, ministros. Aí, na falta dos ministros ordenados, aqueles que deveriam estar fazendo o que eles não fazem mesmo, então aí o Senhor está nos chamando como ministros leigos da igreja doméstica. A gente, então, tem o conhecimento, tem o manual da igreja doméstica, mas tem um conhecimento chamado para, então, ser esse veículo desses sacramentos que estão aí, que são possíveis você fazer ou, ao menos, viabilizar, né, no sentido de orientar a pessoa. Você não vai confessar ninguém na sua casa, mas você vai ajudar a pessoa a fazer confissão espiritual. Você pode fazer isso. Você está lá doente, de cama, lá perto da morte já, e você pode ajudá-la a fazer a confissão espiritual. Fala assim, olha, eu vou ler para você, se a pessoa ainda aguenta, né? Se você, eu vou ler para você aqui o exame de consciência, e aí você vai pensando, não fala nada para mim não, mas vai pensando nos seus pecados enquanto isso. Você, assim, coordena, você conduz, né? Aí preside a confissão espiritual, vamos falar assim, mas não que você vai ouvir a confissão da pessoa e nem você vai dar absolvição. Você já sabe que não pode, quem é mais velho de casa aí já sabe que isso não existe, não vamos fazer coisa contra o Senhor, a gente mesmo resolver subir no tamanco e acabar excomungado. Você resolver aí achar que você pode consagrar o pão e o vinho, você está excomungado automaticamente pelo direito canônico. Então, toma cuidado, só o que o Senhor está mandando fazer, o que Ele autorizou fazer, o que a Santa Igreja autoriza nos 2000 anos, tá bom? Nada mais e nada menos para a gente não acabar fazendo errado. E tão querendo fazer bem, né? Diz que de boa intenção o inferno está cheio, né? Tão querendo fazer certo, acaba fazendo errado. De zelo demais e de vontade demais de acertar e acaba errando feio.
Então, prudência até para acertar, que tentar fazer as coisas sem prudência já errou, né? Começou a errar. Se você quiser ligar o ventilador ali, pode ligar. Vamos falar um pouquinho do batismo então, gente, ó. Capítulo 2 do batismo, parágrafo 1º, natureza e efeitos do batismo. Que é o sacramento do batismo? O batismo é o sacramento pelo qual renascemos para a graça de Deus e nos tornamos cristãos. Quais são os efeitos do sacramento do batismo? O sacramento do batismo confere a primeira graça santificante, que apaga o pecado original e também o atual, se o há. Perdoa toda a pena por eles devida. Imprime o caráter de cristão. Nos faz filhos de Deus, membros da igreja, herdeiros do paraíso. E nos torna capazes de receber os outros sacramentos. Então, é assim. Antigamente, nas igrejas mais antigas, mais velhas, ainda hoje por aí é assim. Apesar que eles andaram fazendo umas reformas, mudando, ficou esquisito. Mas era assim. No lado da porta da igreja, tem a porta de entrada da igreja, no lado da porta da igreja tem a pia batismal. O Santuário de Santa Teresinha é assim, você entrou aqui, entrou no saguãozinho ali, aí então tem a porta principal. Do lado esquerdo da porta principal colocaram a pia batismal. Aí então no final do corredor era o sacrário, agora tiraram, mas era o sacrário lá no final. Por quê? Porque mostrando que pelo batismo você caminha para Cristo. Olha que bonito, né? Pelo batismo você se torna filho de Deus, apto então a caminhar pelo caminho da igreja até nosso Senhor Jesus Cristo, aí no caso sacramentado na Eucaristia. Olha como a igreja que nós participamos é maravilhosa, a nossa igreja é linda e riquíssima em simbologia, mostrando para nós o caminho. Teve até uma igreja em Taubaté uma vez, fizemos uma reportagem lá, e o padre, assim, o chão todo era branco, mas no corredor central tinha assim, eram 12 ladrilhos pretos e feito assim um losango. Eles não eram quadradinhos assim, eles eram colocados de lado, formavam um tipo de um losango, né? Você pega o quadrado e vira de lado, ele parece um losango. E aí ele estava explicando por quê, porque é assim, a pessoa então faz o batismo, aí ela então pelo caminho da igreja, né, ela vai até o sacrário, né? E esses 12 ladrilhos representam os 12 apóstolos, caminho para a gente chegar a Cristo. Pelos ensinamentos, pelo exemplo, pela vida e etc. Olha que bonito, né? Ele não falou exatamente assim, ele falou só que os 12 ladrilhos representavam os apóstolos, mas eu estou dando para você o completo, assim, o significado completo, para você ver que na igreja nada está lá por decoração. Você, padre, o pintor falando, essa parede não tem que colocar, meu filho, faz um triângulo aí, qualquer coisa que você fizer, tá bom, eu vou fazer um triângulo então. Não é assim. Tudo tem uma simbologia, tudo tem um motivo, mesmo que a gente não entenda. Infelizmente, tem igreja mais moderninha aí que já tem Pachamama, coisa de natureza, que não tem nada a ver com a Santa Igreja, mas tem a ver com a Igreja Bergoliana. Também aí manteve-se a tradição dos símbolos, só que são símbolos pagãos, tá certo? Mas então, a nossa igreja verdadeira, não. Nossa igreja verdadeira são os símbolos que têm a ver com a nossa fé. Então, a pia batismal era lá atrás, né, lá no começo da igreja, então, aqui no caso nosso seria lá atrás, e aí então a pessoa viria caminhando pelo corredor central para receber a Eucaristia, na frente o sacrário, e aí então justamente porque é o caminho para a pessoa chegar até o Senhor, mas não entra sem o sacramento do batismo, primeira coisa tem que ser batizado, tá certo? Então é bem interessante. Qual é a matéria do batismo? A matéria do batismo é a água natural que se derrama sobre a cabeça do que é batizado, de maneira que escorra. Então tem que escorrer. Jogar a aguinha aqui e escorrer um pouquinho. Normalmente, isso aqui é o que manda a igreja tradicional, certo? E aí então é feito o batismo. A água tem que ser benta? Não, não precisa. Não necessariamente, tá certo? Mas é importante falar a fórmula correta. Qual é a forma do batismo? A fórmula do batismo é: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fulano, ou então fulana, eu te batizo. Aí pega a água, né? A jarrinha com água. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica pela água que você não está vendo cair aqui. É trilha sonora, efeitos especiais sonoros, né, Maria Sofia? Então, não é fazer na hora, faz favor, isso aqui é o que eu estou fazendo aqui para dramatizar o negócio, para ficar mais empolgante.
mas é só você virar ali a água na hora, tá certo? Professor, mas é uma criança super doente, uma criancinha que nasceu de 7 meses, como é que eu vou jogar água na cabeça da criança? Você pode pegar aí, no caso, com o algodãozinho, molhar na testinha da criança. Te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, na cabecinha, certo? Para você então batizar essa criança. É importante que você tenha a intenção de batizar. É importante que tenha assim, a intenção de batizar. Só o padre que pode batizar? Não. Qualquer leigo pode batizar. Se fizer certo, como eu estou explicando aqui, estiver a intenção de batizar. Normalmente você vai ler aqui para baixo, é capaz de ter aqui, que em casos assim de emergência, em casos que não tem um padre, então, nós estamos em casos de emergência que não tem um padre. Resumindo a história, porque você sabe que isso daqui é lá do começo do século passado. Ninguém escreveu um catecismo para o tempo do Apocalipse, que pena, né? Devia até escrever, quem sabe mais para frente eu tenho tempo para isso, catecismo do tempo do Apocalipse. Por enquanto não dá tempo, mas quem sabe mais para frente é uma boa ideia. Mas então você sabe que você também pode batizar, pode e deve batizar. E o batismo é reconhecido pela verdadeira igreja. Se tivesse gente aí da verdadeira igreja, padre da verdadeira igreja, teria que aceitar que foi batizado, justamente porque você cumpriu o rito da igreja, tá certo? Por aí dizem que até um ateu pode batizar, né? Em pesquisas que eu fiz por aí, que até um ateu poderia batizar se ele tiver a intenção de fazer o que a Santa Igreja faz. Então, se um ateu pode, nós somos batizados, então, e somos aí fiéis ao Senhor, e estamos na fé, professando a fé, imagina nós, né? Tá certo? Segundo, ministro do batismo. A quem compete batizar? Batizar compete por direito aos bispos e aos párocos, mas em caso de necessidade, qualquer pessoa pode batizar, seja homem ou seja mulher, e até um herege ou infiel, contanto que realize o rito do batismo e tenha a intenção de fazer o que faz a igreja. Se houver necessidade de batizar uma pessoa que está em perigo de morte e estiverem muitas pessoas presentes, quem é que deve batizar? Se houver necessidade de batizar alguém em perigo de morte e estiverem muitas pessoas presentes, deverá batizá-lo o sacerdote, se lá estiver. Na sua falta, um eclesiástico de ordem inferior. E na falta desse, o leigo homem, de preferência a mulher, a não ser que a perícia maior da mulher ou a decência exijam o contrário. Tem uma hierarquia aí, né? E no caso aí, como a maioria é mulher mesmo, né? A gente sabe que a maioria da igreja hoje são as mulheres que estão aí, então a mulher também, no caso, pode. Está falando de decência, está falando assim de disponibilidade, um caso hipotético que tivesse um monte de gente que pudesse batizar. Certo? Que intenção deve ter quem batiza? Quem batiza deve ter a intenção de fazer o que a Santa Igreja faz ao batizar. Parei por aqui. Amanhã a gente continua a parte do batismo. Certo, gente? Então é isso. Então você pode batizar as pessoas, sim. A igreja, ela coloca da seguinte forma, hoje em dia, ou não sei quanto tempo faz também, mas ela coloca que para batizar precisaria ter a autorização do pai e da mãe. Então, antigamente não era bem assim, né? Antigamente a professora Milene foi levada bebezinha ainda pela madrinha e pelo padrinho dela, escondido da mãe dela, que na época era evangélica, foi levada para uma igreja católica e o padre a batizou assim no meio do dia. Simplesmente fez o batismo ali rapidinho e já saiu correndo para atender outra pessoa. Nem marcou no livro do batismo. Foi uma crise, uma hecatombe nuclear na família, de tal forma que isso ficou tão marcado, a história se contou durante tanto tempo e a briga foi tão feia, assim, de rompimento, não falo mais com você, aquelas coisas. Depois voltaram as boas, né? Mas assim, ficou essa crise tão grande que marcou muito bem claro que ela tinha sido batizada. Não acharam o papel, né? Porque a conclusão da diocese, na época quando a gente foi casar, fizeram toda a pesquisa na cidade dela de origem, ela não é de Taubaté, fizeram toda uma pesquisa para saber e não acharam, na paróquia dela, na arquidiocese, não acharam o papel. Conclusão é que o padre é aquele negócio, né? Antigamente o padre ia, né, fazer extremunção, né, dar lá a bênção para os doentes das casas, atender, fazer visita, atender gente que estava doente na cama. A conclusão é que ele deve ter saído para socorrer alguém ou para atender alguém para uma confissão e terminou esquecendo de anotar no livro. Porém, o sacramento não depende do registro no livro, né? O sacramento é entre nós e Deus. E como o Senhor, assim, a acolheu como filha dele,
como a partir do batismo que foi realizado, da história familiar que se conta, ela tinha sido batizada mesmo, então não foi necessário batizar de novo. Se fosse necessário que tivesse alguma dúvida de tudo que ela conta, né, da crise, da hecatombe atômica que teve na família por isso, se fosse necessário, aí então batizar de novo, ela seria batizada em condição, quer dizer, não, seria batizado, Senhor, se essa moça ainda não foi batizada, então eu batizo, sabe, uma coisa em condição, condicionalmente, para não ofender a Deus batizando a pessoa duas vezes, porque o que na época, inclusive, o padre que era responsável por isso, falhou o nome agora do cargo dele, estava explicando que seria uma ofensa muito grande a Deus. Antigamente as pessoas tinham mais cuidado com os sacramentos, né? Então seria uma ofensa muito grande a Deus. Lembrando que estavam em papas verdadeiros no poder, não é como acontece hoje. Certo, gente? Então, essas explicações para você que vai ser igreja doméstica aí, para você saber como é que você se porta quando chegar a gente pedindo batismo. Eu não terminei, não. Eu queria falar para vocês o seguinte, agora, modernamente se fala hoje em dia que tem que ter o pai e a mãe concordando. Agora eu, baseando-se nessa experiência da professora Milene, né, eu digo para vocês que por uma questão de piedade cristã, eu batizaria. Se uma mulher, sua criança em casa que não é batizado, eu batizava. Aí a mãe virou as costas, eu batizava. Porque mais importante é a salvação da criança. Certo? Aí é parente, aquelas coisas, sabe aquelas coisas? Bom, estou falando a minha opinião, não estou dizendo que você vai fazer, estou falando o que eu faria. Certo?